Lisístrata está atualmente entre as peças mais famosas de Aristófanes. É provável que tenha sido a mais montada no século XX, que parece ter visto em seu enredo uma oportunidade rara para abordar questões relativas ao feminino e ao feminismo. Isso não à toa, uma vez que, em pleno século V a.C., em Atenas, encontramos uma mulher empenhada em acabar com a Guerra do Peloponeso, que, àquela altura, já durava 20 anos, e em restituir a paz a Atenas. Para isso, ela propõe às suas companheiras atenienses e espartanas e das cidades gregas em geral uma estratégia de greve de sexo. Todas as mulheres casadas e jovens deveriam recusar o sexo enquanto a guerra não terminasse, forçando seus maridos a desistirem da empreitada bélica. Ao mesmo tempo, as mulheres mais velhas deveriam ocupar a Acrópole e dominar o tesouro da polis, junto com seus bastiões políticos, religiosos e cívicos, impedindo o acesso masculino aos recursos que financiavam a guerra e impondo aos homens o seu modo de operar. Além disso, claro, explorando em prol do riso todos os imagináveis duplos sentidos que essas situações propiciam. As estratégias de greve e de ocupação boladas pela heroína cômica são bem-sucedidas e sugerem uma inversão temporária de papéis políticos, sendo que a experiência feminina com a administração do lar garante aqui a capacidade de administrar os negócios da cidade. Em todo caso, eles já estão muito mal administrados pelo mundo masculino, ocupado apenas com o proveito pessoal e tornando a guerra um meio de obter vantagens particulares. Perante o estado de coisas ateniense, os recursos femininos mostram-se como os mais sensatos e desejáveis. Assim, Lisístrata, a que libera os exércitos, uma personagem sagaz, astuta e eloquente, que se destaca entre mulheres e homens por seu bom senso e sabedoria, consegue driblar a resistência masculina. Ao fim de muitas peripécias, a protagonista promove a reconciliação, encarnada na figura de uma bela jovem cobiçada por atenienses e espartanos e cuja anatomia corresponde à geografia grega. E assim, ela recupera a paz perdida. Junto com a paz, recupera também a festa e o vinho dionisíacos, típicos dos desfechos das comédias de Aristófanes. Mesmo que seu objetivo esteja longe de ser a emancipação das mulheres, mas se restrinja à promoção da paz necessária para que seus lares e famílias voltem a ser o que eram, ainda assim, a audácia de Lisístrata ficou marcada na história como uma façanha feminina. E continua a abrir espaço para abordarmos a questão da posição política das mulheres e ainda, talvez, algumas outras questões menos explícitas, mas não menos importantes, tais como as relações entre sexo e política, entre guerra e controle social da reprodução, entre público e privado, etc. Isso não necessariamente faz de Aristófanes um proto-feminista, até porque o autor maneja com toda tranquilidade os estereótipos gregos do feminino, que vão da frivolidade e lentidão de raciocínio à lascívia e avidez por bebida alcoólica. Tampouco faz dele um pacifista no sentido amplo do termo. Mesmo assim, é relevante que seja uma mulher a escolhida nesse contexto para levar a cabo os propósitos da comédia aristofânica, sendo quase que identificada com ela. É verdade que se trata de uma espécie de mulher modelo, da qual estão ausentes tanto os vícios femininos quanto os masculinos. Mas, no fim das contas, é a Lisístrata quem direciona esses vícios para a execução de um projeto mais elevado que coincide com o próprio projeto cômico. Paz, festa, vinho e sexo distribuídos para a alegria de todos. Por isso, ela sem dúvida nos leva a pensar sobre os dislates de uma polis masculina, patriarcal e violenta, que faz da guerra e da exploração o seu modus operandi. Talvez por acaso, mas talvez não, 3 das traduções mais recentes de Lisístrata para a língua portuguesa foram feitas por mulheres. As professoras Maria de Fátima Souza e Silva, da Universidade de Coimbra, Adriane Duarte, da USP, e Ana Maria César Pompeu, da Universidade Federal do Ceará. As nossas entrevistadas deste ciclo Lisístrata, pensado especialmente para o canal YouTube da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas. Nossas 3 entrevistadas são grandes tradutoras e intérpretes da obra de Aristófanes em geral e de Lisístrata em particular.
Suas excelentes traduções da peça são precisas, inteligentes, inventivas e cheias de personalidade. Maria de Fátima Souza e Silva traduziu a Lisístrata pela primeira vez em 2002, para uma montagem teatral. Mais tarde, coordenou o projeto de tradução das obras completas de Aristófanes, publicadas em 3 volumes pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. Nesse projeto, traduziu todas as obras aristofânicas, com exceção de Nuvens e Vespas. Fez também introduções e notas aos volumes. A sua tradução de Lisístrata, revisada, está no 2º volume e data de 2010. A publicação da tradução de Adriane Duarte data de 2005. Saiu no livro da Martins Fontes, intitulado Duas Comédias, Lisístrata e as Tesmoforiantes, com introdução e notas da própria tradutora. Ana Maria César Pompeu traduziu a peça já em sua dissertação de mestrado. Nessa ocasião, em 1998, ela ganhou um concurso de tradução cujo prêmio foi a publicação do texto. Mais tarde, em 2010, publicou essa mesma tradução, com modificações, pela Edra, com uma introdução feita pela professora Isabela Tardim Cardoso. Por fim, publicou, em 2018, o seu comentário à Lisístrata no livro intitulado Acrópole Agora, Mulher Dentro, Homem Fora, pela editora Substância. Neste ciclo, vou conversar separadamente com cada uma delas sobre seus trajetos como tradutoras de Aristófanes, sobre suas opções de tradução da Lisístrata e sobre como vem a peça como um todo e no contexto da obra aristofânica. Obrigada por acompanharem essas entrevistas e sejam bem-vindas ao ciclo Lisístrata. Boa tarde, Adriane, tudo bem? Seja bem-vinda. Queria te agradecer muito pelo seu trabalho com Aristófanes, de tradução e de estudo, pelo seu trabalho com os gregos em geral, pela sua contribuição para a nossa área aqui no Brasil. Muito obrigada. E, finalmente, queria te agradecer muito por ter aceitado participar desse ciclo Lisístrata e ser entrevistada por mim. Então... Obrigada, Luísa. O prazer é todo meu. Um assunto que a gente gosta muito, né? Sim, sem dúvida. Então, eu queria começar te perguntando um pouquinho pelo seu percurso, né? Queria saber se você identifica nesse seu trajeto profissional ou mesmo pessoal algum elemento específico que tenha te conduzido para Aristófanes em particular. Não é uma coisa óbvia dentro da literatura grega, né? Então, pronto, era uma curiosidade. Então, quando eu fiz vestibular para Ciências Sociais, na verdade, né? Então, eu comecei o curso de Ciências Sociais, o prédio de Ciências Sociais, de Filosofia, vizinho do prédio de Letras, na USP. E aí, nesse primeiro ano, eu resolvi prestar um outro vestibular para grego, porque eu meti na cabeça que eu queria ler Homero no original. Aí eu fui fazer grego, fui fazendo os cursos em paralelo. Na medida que eu fui conhecendo melhor, né, os autores gregos, eu senti uma identificação grande com Aristófanes, porque a comédia antiga é uma comédia política que vai tratar da polis, das instituições, você vê lá, né, as figuras da cidade, né? Então, dentro desse contexto de ser alguém que estava interessado em fazer ciências sociais, eu logo me interessei. Mas o que me ganhou mesmo para Aristófanes foi a poesia. Então, a gente fazia os cursos de literatura em língua portuguesa, eram matérias também optativas, tinha muito aluno, mas língua era só para os alunos de grego, e você tinha a leitura do texto. E quando foi Aristófanes, foi o professor Cavalcante, José Cavalcante de Souza, né, que deu, raramente ele dava, mas ele deu a leitura de Aristófanes no ano que eu fiz, e ele escolheu As Aves. Aí, sabe, aqueles coros e toda a onomatopeia, a parábase que eu achei linda, assim, naquela época, saber que era paródia dos poetas, né, Píndaro, etc. Adorei aquilo, eu falei, é isso que eu vou fazer, né? Aí tive que lutar no mestrado para fazer, porque tinha outro professor traduzindo também. Mas eram As Aves, eu ficava tão triste, eu concordava em mudar de peça, mas depois eu ficava tão triste que eu insisti e fui traduzir As Aves, né?
Então, o que me ganhou mesmo foi isso, foi o poder da palavra, assim, do poeta. Legal, muito interessante que tenha sido esse lado, o aspecto, enfim, é muito forte mesmo, mas o aspecto político tenha de cara saltado aos olhos também, a partir dessa aluna que vem das ciências sociais, né, ou que se interessa pelas ciências políticas, não sei, isso eu acho muito interessante. Porque E e é gozado, porque, na verdade, As Aves, ela é uma peça muito política, mas não à primeira vista, né? À primeira vista, você tem outras peças do Aristófanes que têm essa interlocução mais clara, mais explícita, né, com a cidade. As Aves é até vista assim como uma peça que pode ser vista de escapismo, né, em que predomina um fantástico, né? Mas foi essa peça que me chamou a atenção primeiro para a comédia do Aristófanes. eu devo acrescentar que foi a sua tradução das Aves que me introduziu ao mundo aristofânico, porque antes disso eu só conhecia as nuvens com aquele interesse de quem estuda filosofia e quer olhar como é que é o Sócrates lá, que é talvez o pior dos motivos para ler Aristófanes. E a sua tradução e, enfim, o estudo introdutório de Aves me abriu os olhos para esse mundo cômico. Então, eu tenho muito a te agradecer também por isso. Ah, que bom, fico contente. E em relação, bom, já encaminhando então um pouquinho, né, para o nosso tema principal, que é a Lisístrata, você acha que tem alguma ligação especial, alguma ligação significativa entre a obra de Aristófanes e o papel das mulheres na sociedade a qual ele pertence, né, naquele contexto histórico, cultural? Ou você acha que não, que a escolha do feminino é uma questão mais ligada ao humor, digamos assim? Então, eu acho que esse tema assim, da guerra dos gêneros, da guerra dos sexos, é um tema cômico, digamos assim, quase que arquetípico, que vai ser desenvolvido em todas as épocas, por todos os comediógrafos, de uma forma ou de outra, né? Ainda é bastante atual, embora ele vá sendo ressignificado para atender às demandas de cada época. Então, tem algum elemento aí de tópico no tratamento das questões femininas, né, na Grécia e das questões femininas pelo Aristófanes, né? Mas, por outro lado, eu acho que a mulher ela se insere dentro da comédia aristofânica como né? outros, né? Do cidadão, né? urbano, de certa forma educado, que é o próprio Aristófanes, né? Que molda a sua identidade também em contraste, em choque com esses outros. Então, a mulher é né? Mas você tem também o camponês, né? Você tem o escravo numa hierarquia social, você tem o estrangeiro, muito particularmente o bárbaro. Então, é nesse choque com esses outros que vai se formar a identidade. Então, a mulher entra, né, é um desses outros que a comédia vai trazer, né, que o Aristófanes vai tratar. Né? Agora, a mulher, né, ela existe para o homem grego, no imaginário grego, né, uma ambiguidade muito grande quando ele pensa nesse outro que é o feminino. Né? Então, o mito das Amazonas deixa isso muito claro. Você pensar, é possível as mulheres constituírem uma sociedade sem os homens? Né? É possível que essa sociedade se torne uma ameaça para o nosso modo de vida? Então, todos aqueles mitos das Amazonas atacando Atenas e sendo rechaçadas por Teseu, o herói nacional, né? Então, isso está ali nesse caldo. E mais ainda, né? Essa coisa da mulher ser o agente da reprodução. Né? Então, eu fico pensando naquelas falas delirantes, por exemplo, do Hipólito, no Hipólito de Eurípides, que seria muito melhor se Zeus tivesse dado um jeito dos homens irem aos templos e
comprarem com ouro, né, os seus filhos e viverem independentemente das mulheres, né? É uma coisa assim tão delirante, né? E quando a gente pensa na Lisístrata, é bem isso, porque a greve é uma greve das esposas, né? As mulheres que não estão em idade reprodutiva, elas estão lá ocupando a Acrópole para impedir que se usem os recursos da cidade, mas é uma greve basicamente restrita às esposas. Então, mais do que uma recusa ao sexo, é uma recusa ao papel de reprodutora, né? E isso é uma coisa que bate fundo na sociedade ateniense. E é uma resposta adequada para a mortandade da guerra, né? Então, você tem os filhos vão lá e são mortos na guerra, né? Então, as mulheres falam, não, então também não vou ter mais filhos, né? E aí, então, nesse caso, a gente vê como Aristófanes vai trabalhar uma ansiedade, que é uma ansiedade masculina, né, do homem grego, né, na sociedade ateniense, né, de uma maneira específica, né? Então, eu penso um pouco isso, que tem uma coisa que é tópica, que você vai ver em outras comédias do Aristófanes também aparecer, essa questão das diferenças de gênero, das disputas de gênero, etc., e que a comédia vai continuar explorando séculos e séculos depois, mas também tem uma especificidade, né? Como é que a gente lida com esse outro, que é a mulher, né? E que é uma questão que não foi a comédia que colocou, não foi Atenas que colocou, você volta lá para Hesíodo, para Pandora, e a coisa continua, já está lá posta, né? Mas ali é dentro dessa visão específica do século V, né? Que o Aristófanes acho que vai trabalhar, né? Então, acho que tem um pouco das duas coisas aí, quando a gente olha para Lisístrata, né? Dentro dessa questão do feminino na comédia. Adriane, e como que você caracterizaria a Lisístrata dentro da obra aristofânica? Quer dizer, não só a questão do feminino que aparece aí, mas outros temas, né? Aparece o tema da paz, enfim. Como que você falaria dessa obra por aproximação ou por contraste com outras obras aristofânicas? E como que você caracterizaria a personagem, a protagonista Lisístrata, ela própria? Então, é isso, são vários eixos, né, em que a gente pode organizar a produção cômica do Aristófanes. E a Lisístrata é interessante porque ela ocupa mais de um desses eixos temáticos, como você mesmo chamou a atenção aí na hora de formular a questão, né? Então, imediatamente, a gente pensa na Lisístrata e coloca ela na categoria das dramata gynaikion, né, das peças sobre mulheres, ou mais especificamente das peças que trazem um coro feminino, né? Seria a Lisístrata, as Tesmoforiantes e a Assembleia de Mulheres, muito embora o coro da Lisístrata seja um coro misto, digamos assim, tem dois semicoros, o coro de mulheres e o coro de homens, mas uma protagonista feminina muito forte, né? E essas peças todas, então, de uma forma ou de outra, elas vão dar ênfase à mulher, né? E vão tematizar certas questões que são do mundo feminino, né? Então, a Lisístrata, no primeiro lugar, ela se encaixaria nessa categoria. Mas ela também é uma das peças de paz, né, que tematizam a paz de Aristófanes, né? Então, nesse sentido, ela está junto com a Carnensis, né? Ela está junto com a própria paz, né? Porque, como a gente estava comentando bem agora, o objetivo das mulheres é por fim à guerra, né? E é um objetivo que vai além do objetivo da mulher. Na verdade, faz parte do próprio ideal da comédia, né? A comédia, ela
tem no seu núcleo a celebração da vida, né? A celebração da vida, a festa, a alegria, a regeneração, a fertilidade. E a guerra é o contrário de tudo isso, a guerra ameaça tudo isso, né? Então, no caso da Lisístrata, né, as mulheres se articulam com esse programa, né, o programa de pôr fim à guerra. Né? Então, a Lisístrata também se insere aí. Né? Mas é interessante pensar também, é uma coisa que eu sempre falo para os alunos quando eu estou comentando a peça, né? Que a Lisístrata é uma peça de cunho fantástico. Às vezes você põe lá as aves, você põe o Pluto, né? Peças que são utópicas, né? E eu digo assim para eles, olha, a Lisístrata, para um ateniense, ela seria mais fantástica do que as aves, porque para ele seria mais fácil imaginar os pássaros dominando o universo do que as mulheres, né, ditando a política da cidade. E, aliás, se eles imaginassem isso, não seria uma comédia, eles não conseguiriam rir, eles estariam aterrorizados, seria assim, filme de terror ou tragédia, ou o que fosse para eles. Então, tem esse lado fantástico também muito forte, que o leitor de hoje muitas vezes não percebe, porque para nós é uma realidade. Né? A mulher já conquistou muitos espaços, então a gente está meio familiarizado. Né? Mas para um autor, para um público grego, né, do período clássico, não, é uma coisa completamente impossível, né, de se imaginar. E exatamente por isso, essa imagem do mundo de ponta cabeça, né, da subversão da ordem natural, ela se torna risível. Né? Então, na verdade, se a gente for notar, Lisístrata ela vai ocupar, né, várias categorias, e isso que torna essa peça tão interessante, né, porque ela está articulando vários temas que são, né, que estão presentes, né, nas comédias do Aristófanes, e acredito que nas comédias dos seus contemporâneos também. Né? Então, é difícil você reduzir, ela não é uma peça que dá para reduzir, é uma peça sobre mulher. Frequentemente né? Na verdade, a gente tenta, e muitas vezes ela vai ser, a recepção da Lisístrata vai muito por esse lado. Né? Então, a Helen Morales, né, a helenista americana, ela costuma dizer que a Lisístrata se tornou a greve do sexo. Então, você, para o leitor moderno, você pensa na peça e pensa nessa questão. E essa questão, claro, ela é central à peça, mas a Lisístrata é muito mais do que isso, na verdade. Né? E isso é que torna ela uma peça assim incontornável, quando a gente quer pensar no século V, né? Principalmente a partir de Atenas. Sim, e a Lisístrata, a personagem? Sim, a Ficou Lisístrata faltando. personagem. Então, a Lisístrata personagem, ela é uma novidade completa, até onde a gente pode estabelecer, né, dentro da comédia antiga, né, porque é a primeira protagonista de comédia. Pode ter havido outras, como a nossa transmissão, né, textual é muito acidentada, pode ser que tenha havido outros que não chegaram até nós. Mas, considerando que as comédias do Aristófanes, pelo menos, chegaram bem, né, a gente tem um bom número de comédias e bem preservadas, a Lisístrata, né, vai ser a primeira protagonista, né, que a gente encontra na comédia antiga. Né? Não é uma novidade as mulheres protagonistas, as tragédias têm várias e fortíssimas, né? Na historiografia, você tem já essa questão feminina sendo colocada, né? Já na época, você tem mulheres muito fortes, né? Embora não protagonistas, mas que ocupam um lugar de destaque,
Mas se a gente acompanha a comédia do Aristófanes, as mulheres ocupavam papéis muito pequenos dentro da trama. Elas estavam relegadas a poucas falas, né, de personagens secundários, as filhas, as mulheres dos personagens principais, ou a figuras bem coadjuvantes, né, como padeiras, floreiras, etc. Né? E a Lisístrata surge, então, né, como essa protagonista. Depois a gente vai ver na Assembleia de Mulheres a Praxágora também protagonista. Né? Agora, o que isso significa, né, uma mulher protagonista? Né? Tem várias formas de a gente pensar isso. Né? Eu costumo pensar que nessa relação de muita troca que a comédia estabelece com a tragédia, a Lisístrata fosse uma resposta, né, para as mulheres trágicas, que, de certa forma, a Lisístrata, o Aristófanes está, né, dialogando com a tragédia e trazendo para a cena uma mulher com uma causa. Né? Então, na tragédia, a gente encontra Antígona é uma mulher com uma causa, Medeia é uma mulher com uma causa. Né? Na própria Lisístrata, a Lisístrata vai citar um verso da Melanippe, que é uma tragédia perdida do Eurípides, né? Que ela fala assim, não é porque sou mulher que não tenho discernimento. Né? Então, a Melanippe é uma heroína de Eurípides, né? Que defende a igualdade intelectual entre homens e mulheres, que é uma pauta assim, dos sofistas, né? Da discussão dos sofistas. Então, a Lisístrata surge assim, nesse contexto. Né? Agora, ela como personagem, ela é interessante, porque ela lidera as mulheres, né? Ela tem uma autoridade sobre os homens também, né? Que no fim eles terminam acatando os seus argumentos, mas ela não é exatamente igual às outras mulheres. Né? As outras mulheres têm marido, têm filho, elas têm uma vulnerabilidade, sobretudo no que diz respeito à privação de sexo, né? E ela não, ela é inflexível, né? Ela não tem família, ela não tem marido, ela não tem nenhuma pressão sobre ela. Então, de certa forma, ela remete à figura da padroeira de Atenas, para mim, a Palas Atena, né? Que é a deusa casta, que é a deusa que tem a liderança, que é a deusa que tem estratégia. Né? E, nesse sentido, a ocupação da Acrópole, né, também simboliza, né, essa imagem que ela projeta. Né? Então, os estudiosos da comédia dizem que a época que a peça foi composta, você tinha uma sacerdotisa de Atenapólia chamada Lisímaca. Né? E é óbvio que Lisímaca, né, é um nome que traduz, de certa forma, o Lisístrata, né? Que você pode traduzir por dissolve tropas, né? Lysis stratos, né? Ou strate, e Lisímaca, que seria Lysis make, dissolve lutas, né? Desfaz as lutas. Né? E é uma sacerdotisa de Atena. Então, talvez Aristófanes estivesse estivesse conferindo à sua personagem também esse aspecto. Né? Mas ela em si, né, ela não tem nenhum poder sobrenatural. Né? Ela tem essa autoridade, essa liderança, mas essa liderança se baseia no seu bom senso, na sua capacidade de articulação retórica. Né? Tem um momento na peça em que ela fala que ela aprendeu, né, a discursar ouvindo o seu pai falar na ágora. Né? Então, foi assim, ouvindo os discursos da Ágora, que ela desenvolveu
essa habilidade, né? E ela não faz mágica, tudo que ela faz, na verdade, é através, né, da estratégia e da sua habilidade no discurso, né? Então, ela é uma personagem assim, muito interessante nesse sentido, né? Que, ao mesmo tempo que ela talvez seja uma resposta às mulheres da tragédia, né? Numa peça que não é especialmente, né, paródica com relação ao trágico, ela também, né, representa esse lado da padroeira da cidade, da Atena, né, mas com as suas habilidades específicas, que não são habilidades femininas, né? A retórica não é algo que você espere da mulher, né? A liderança, né? Ela até reclama que quando os homens não aceitavam, quando elas iam aconselhar, diziam: a guerra não é assunto de mulher, vocês não tem que dar palpite, né? Então, ela se coloca nesse lugar, né, que é um lugar que não é o lugar feminino convencional, né, mas, ainda assim, né, ela também não é uma não mulher, ela não é bem uma, não é uma amazona, ela compreende as fraquezas das mulheres, né? Então é interessante, ela é uma personagem muito rica nesse sentido, e daí a gente entende muito o papel que ela vai ocupar, né, no imaginário ocidental, sobretudo no século XX, e agora também no século XXI, né? Então, se você trabalha com a recepção da Lisístrata, é muito claro isso, né? Então, por exemplo, eu trabalhei um pouco com a recepção da Lisístrata durante a ditadura no Brasil, né? Então, você vê desde as montagens da Ruth Escobar, que vão terminar inspirando o deputado, agora eu não me lembro bem, é Moreira Alves, né, a fazer um discurso que é provocativo para as Forças Armadas e que termina, né, desencadeando a proclamação do AI-5, até o Jorge Amado, no Teresa Batista Cansada de Guerra, citar mais ou menos a Lisístrata quando a protagonista resolve fazer a greve do balaio fechado das prostitutas, né? E o Boal, né, escrevendo As Mulheres de Atenas, né, que originalmente ia se chamar Lisa, né, a Mulher Libertadora, né, e depois, com a música, fez muito sucesso e saiu antes da peça, ele mudou o título, mas é isso, né, é impressionante como você tem essa força da Lisístrata ali, e no século XXI a gente vai ver várias revoltas de mulheres, ativismos por aí que vão ser, às vezes, inspirados pela Lisístrata, às vezes identificados com a Lisístrata, né? Mas que vão ocupar esse lugar, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu acho genial é o filme do Spike Lee, né? O Shrek, né? Que é totalmente baseado na Lisístrata. A personagem principal se chama Lisístrata, é uma jovem negra da periferia de Chicago, envolvida com as gangues, né? Mas ela é totalmente alienada, né? E quando ela começa a ficar impactada com a violência, ela vai conversar com uma vizinha mais velha, uma figura de autoridade, e ela pede para ela procurar, né, no Google, né, a figura da Lisístrata liberiana, né, que é Guy, né, que ganhou o Nobel da Paz. E daí é genial, porque a Lisístrata vai na biblioteca, dá um Google, né, e descobre a Lisístrata liberiana, e aí ela se torna de fato Lisístrata, né? Então, essa coisa do ativismo, né, é muito interessante, né? E é uma coisa que está lá mesmo na Lisístrata, que vai para além, inclusive, do plano específico. Eu acho tão significativo quanto a greve do sexo, é a ideia de ocupação da Acrópole.
que é outra estratégia muito usada pelos movimentos sociais, né, século XX e daí para frente, né, que ali também aparece com muita clareza, que vai ser totalmente, né, ressignificado, né, nas leituras modernas, né. Mas tudo isso está em germe lá na caracterização que o Aristófanes dá para a personagem, né. Sim, é incrível, Adriane, essa história do deputado Márcio Moreira Alves. Eu estou com o seu livro aqui na minha frente, então vou aproveitar para contar para quem não sabe, porque é uma história que me surpreendeu quando eu li aqui na sua introdução. Né, a Adriane conta que em um discurso na Câmara dos Deputados em setembro de 68, o deputado Márcio Moreira Alves denunciou a tortura no Exército, conclamou a população a um boicote às celebrações da Semana da Pátria, inspirado na Lisístrata, a cuja encenação assistira recentemente. E ele convoca também as moças namoradas, é uma citação, as moças namoradas, aquelas que dançam com os cadetes e frequentam os jovens oficiais, fim de citação, a aderir a esses protestos. Os militares, então ofendidos, pediram licença à Câmara para processar o parlamentar e, quando a tiveram negada, usaram o fato como pretexto para a promulgação do AI-5. Nossa, é muito forte essa história, então pronto. É engraçado, porque aí o pessoal que foi entrevistado da época falava, não, mas o deputado ele era assim, ele era provocador, era um gente provocador, né? O incrível é como bateu forte essa provocação, né, nos militares, né? Então isso é muito curioso, né, que isso aconteça, né? Como é que a Sim, gente não se surpreende mais com nada, enfim, né? exato, a essa altura. Mas eu me surpreendi quando li essa história aqui. E eu queria saber um pouco mais como que foi a sua experiência de tradução da Lisístrata, né? Eu sei que você publicou a tradução das aves, das tesmoforiantes, não sei se e da Lisístrata, não sei se você fez outras, mas queria saber se você se lembra de algum desafio particular à peça Lisístrata e como foi a experiência, enfim, enquanto você traduzia na época, não sei se você se lembra. Não faz tanto tempo. Sim, então, eu estava falando que eu escolhi as aves, né? Na verdade, eu briguei bastante para trabalhar com as aves, né? Mas, no caso da Lisístrata, não fui eu quem escolheu, foi a Lisístrata que me encontrou, né? Então, essa é uma experiência curiosa, porque quando a gente trabalha na academia, a gente tem uma certa independência. Normalmente, eu que trabalho com tradução, meus colegas, eu vejo que a gente vai traduzindo ao sabor das nossas pesquisas. Você tem um interesse de pesquisa, você está trabalhando, você traduz, depois você vai ver se você consegue publicar, vai sair mercadejando o texto, né? E aí, eu tinha publicado As Aves, não estava traduzindo nada, não estava pensando em traduzir nada, e a editora da Martins Fontes me ligou um dia e falou assim, olha, a gente está querendo ter a Lisístrata no catálogo, você não traduziria? Né? E aí eu pedi para pensar, assim, porque, na verdade, eu não queria traduzir a Lisístrata, porque eu conhecia a tradução da Ana Maria César Pompeu. Ela tinha feito a dissertação de mestrado lá na USP, e ela tinha publicado, ela tinha me dado, ela ganhou um prêmio, ela tinha me dado, era uma edição pequenininha, né, da Xerox. Eu achava a tradução ótima, eu achava que a gente não precisava de uma nova Lisístrata, né. Mas eles precisavam de uma Lisístrata, e eles me disseram o seguinte, olha, uma peça só não sustenta o livro, vai ficar um livro muito fininho. Então, a gente queria 2 comédias, né. E aí, me interessou, porque eu já estava trabalhando com cenas de reconhecimento, relação comédia-tragédia, estava trabalhando com as tesmoforiantes, né, que tem uma paródia da cena de reconhecimento da Helena do Eurípides, e eu queria traduzir as tesmoforiantes, e eu achava que as tesmoforiantes ia ser muito difícil de convencer alguém a publicar isoladamente, porque é uma peça difícil, é uma peça muito literária, com muita paródia, né? Então, eu achava que não ia ter muito interesse para as pessoas. Mas aí eu fiquei pensando, bom, eles querem ter a Lisístrata no catálogo, né? E então eles vão arrumar alguém para traduzir, né? Eles
querem ter no catálogo. E aí eu posso ter essa oportunidade de também trabalhar com as tesmoforiantes. Aí eu vendi lá as tesmoforiantes, olha, peça do mesmo ano, questão feminina, né? Eles não se importaram muito, porque eles estavam interessados na Lisista. Aí tudo bem. Aí eu fui traduzir, né? E aí eu fui ganha pela peça logo no começo, na cena de abertura. Né? Eu adoro a cena de abertura, eu acho ela muito expressiva. Assim. A Lisístra está aborrecida, né? Meio indignada, preocupada, porque ela chamou uma reunião e não veio ninguém, né? E a amiga dela falando assim, nossa, por que você está com essa cara tão sombria? Por que você está franzindo a testa? Isso vai dar rugas em você, né? Era uma conversa tão natural, assim, eu adorei o começo. E eu acho que a grande dificuldade que eu senti foi justamente encontrar o tom, né? Porque eu vinha da tradução das aves, e as aves, eu era muito nova, eu comecei a traduzir ela, sei lá, em 89, quando eu entrei no mestrado. E aí eu queria fazer uma coisa diferente, eu traduzi o nome dos personagens, eu queria criar neologismos, né? Não ficou uma tradução radical, porque era uma tradução dentro da academia, ia ser lida por uma banca, as bancas, né, às vezes elas falam, ainda mais há 30 anos, a gente está falando de 30 anos atrás, né? Então tinha mais limites para você fazer isso dentro da academia. Mas ainda assim, né, eu fui perceber, principalmente lendo as traduções do Mário da Gamakuri, né, que usava muito, incorporava muito as gírias e em algumas associações, que aquilo caducava muito rápido, né? Então, eu sempre falo, toda tradução tem prazo de validade, né? Então, o ideal, né, é que a cada geração se renovem todas as traduções, né? A gente está num processo que tem muito, por exemplo, a Lisístrata foi super traduzida no Brasil, como a Medeia foi super traduzida, ou a Odisseia e a Ilíada, né? Que é uma riqueza incomensurável. É muito bom quando a gente tem tantas opções, né? E opções que atendam, às vezes, grupos muito diversos de leitores, né? Agora, mas pensando nisso, que tinha um certo prazo de validade, e que eu gostaria que a tradução se sustentasse, né, por um certo tempo, eu estava procurando encontrar um registro médio. Né? Eu achei que a peça ajudou muito nisso. Né? Eu acho que eu consegui encontrar esse tom, né, que permitisse, ao mesmo tempo, dar conta de certos naturalismos dessa peça, que é bem diferente das aves, né, em termos de... As aves têm uma coisa exuberante, né, dos pássaros e da imitação do canto dos pássaros, né? E de personagens que estão falando com pássaros, né? Isso já é uma coisa totalmente assim inesperada. Para a Lisístrata, que ali na cena de abertura, a amiga dela, a Calonice, ali da Vitória, diz, olha, não se preocupa não, as mulheres não vieram porque uma tem que botar o criado para trabalhar, a outra tem que atender o marido, a outra tem que dar papinha para a criança, a outra tem que dar banho. Uma coisa assim tão natural, né? Eu achava assim, importante manter isso, né? Manter isso. Então, acho que a Lisístrata tem essa coisa assim bacana de mostrar esse aspecto da vida feminina, né? Dar testemunho desse aspecto da vida feminina, né? Numa elocução, né? Que não é uma elocução excessivamente paródica, você vai para as tesmoforiantes, né? Tudo é, né, uma elocução paródica da tragédia, já é outra, já te requer um outro exercício, né? Então, eu estava atrás disso, né? E eu achei que eu consegui, né, fazer isso ali nessa peça, né? Agora, dificuldade com o texto, né, propriamente, eu não me lembro de ter sentido, né? Me lembro muito mais das aves, que, além do que eu
tentei um método todo estranho de traduzir primeiro os cantos corais, depois os diálogos, né? Então, eu estava sempre à volta com os coros no começo, e eu achava mais difícil, né? Agora, na Lisístrata, eu não senti isso, né? Eu não senti isso. Acho que a grande dificuldade era essa, era conferir uma certa naturalidade que eu achava, que eu vejo que o texto grego tem também, né? Então, foi aí que eu procurei trabalhar. Legal, é um desafio também, né? E você falou, já falou aí, já antecipou um pouquinho dessa minha última pergunta, porque você falou da Lisímaca como, né, uma possível inspiração para o nome de Lisístrata, já antecipou aí que você traduziu o nome dela por Dissolve Tropas, né? Calonice por Linda Vitória, tem esse casal engraçadíssimo, né, que é a Mirrina e o Cinesis, que se tornaram Vulverina e Trepásio, que já é de morrer de rir de cara, né, quando você lê aqui a lista dos personagens. Então, eu queria te perguntar, para terminar aqui a nossa conversa, sobre essa sua opção de traduzir os nomes próprios das personagens, enfim, sobre opções de tradução em geral, mas me interessa muito especificamente essa questão dos nomes próprios. Então, quando eu traduzi as aves, eu resolvi traduzir os nomes, né? Principalmente os dois, a dupla protagonista, né? Pisetero e Evelpides, né? Para que Pisetero seria companheiro persuasor, né? Persuasor, e Evelpides seria aquele que nutre uma boa expectativa. Então, eu resolvi traduzir por Bom de Lábia e Tudo Azul, né? Porque eu achava, né? Na verdade, é bem claro, né? Que o Aristófanes ele vai explorar esses speaking names, né? Nomes que já falam por si sós, né? E, embora os speaking names sejam comuns, né? Todo nome grego ele tem um significado, né? Então, se você for pegar tanto no mito quanto na história, né? Os nomes têm significados. Mas na comédia, isso é especialmente importante na medida em que os personagens, ao contrário do que acontece na tragédia, que eles são oriundos do mito e, portanto, eles já vêm com uma herança, com uma caracterização prévia, né? Na comédia, eles são criados a partir do zero. Claro, tem um tipo meio fixo do camponês, etc., mas que ainda não está muito sedimentado na comédia antiga. Então, aparece um cara lá que ninguém sabe quem é, você não sabe o nome, você não sabe o que ele faz, você não sabe nada. E o comediógrafo vai dar forma àquele personagem, né? E a caracterização começa pelo nome. O nome é parte integrante. Então, você dizer que o Pisetero é o Bom de Lábia, né, já te remete a uma habilidade dele que vai ser fundamental na atuação dramática desse personagem, né? Então, quando eu fui para Lisístrata, eu fiz a mesma coisa, né? Eu mantive as traduções. Só que eu percebi, né, nas aves, eu não tive o problema do título, porque o Pisetero estava lá dentro, né? Eu podia pôr na lista de personagens, que Bom de Lábia era Pisetero em grego, para quem soubesse grego e fosse identificar o personagem. Mas o título era Aves, tudo bem, mas Lisístrata, né? Tinha que manter o título Lisístrata, né? Então, mantive o título Lisístrata e expliquei, né? Que ia traduzir por Dissolve Tropa, Calonice a Linda Vitória, como você falou, o Trepásio e a Vulverina, né? Esses nomes que são significativos, né? Porque, então, para mim, isso é parte do trabalho da poética cômica, né? Aí, só que, olha, a Ana Maria tinha conhecido a tradução dela. E nessa tradução que eu conhecia, não é que foi publicada depois pela Édera, os personagens tinham sido traduzidos. Ela disse, porque eu traduzi lá nas aves, ela traduziu. E aí era uma questão, eu tinha que mudar os nomes, né? Porque eu tenho um colega, o João Ângelo Oliva Neto, né, que é um grande tradutor de Catulo,
E ele sempre falou assim, se é bom, você rouba. Rouba na cara dura. Né? Essa coisa com o tradutor não existe. O cara achou uma boa solução, vira homenagem, você pega. Né? Eu não ia fazer isso, entendeu? Então, eu arrumei outros nomes, ficaram legais. A única coisa que eu me ressenti muito foi justamente o trepásio, o cinésias, porque a Ana Maria tinha feito penétrias. Eu achava era penétrias e buquerina. Penétrias, eu achava assim, não tem como é que eu vou arrumar um melhor, né, do que penétrias? Aí surgiu o trepásio e ficou o trepásio. Então é isso, eu acho que para a comédia é importante você traduzir, né? Na tragédia, ninguém faz isso, os personagens vão muito além do seu nome. Né? Édipo é pés inchados, né? E tem tudo a ver com a história de Édipo. Né? Mas ninguém ia traduzir Édipo como pés inchados. Né? Então, isso não cabe. Mas, para a comédia, é importante, né? A história do personagem começa ali. Eu fico imaginando o poeta compondo, ele pensando assim, bom, eu vou construir um personagem, esse personagem vai chamar tal, né? E é sempre muito genial, né? O Strepsíades das nuvens, né? Que é que é alguém que está irrequieto, se mexendo, se virando de um lado para o outro, né? Não sei, eu não tive que traduzir as nuvens, não pensei que nome eu daria para ele. Mas teria que ser uma coisa assim que já dissesse, né, que tipo de figura é aquela de cara. Né? Então, essa opção eu mantive, e mantive também... É que nas tesmoforiantes já não tem muito isso, a questão dos nomes é menos importante. Eurípides vai ser Eurípides, o parente do Eurípides nem tem nome, é só o parente do Eurípides, né? Então, a coisa já não é tão interessante ali. Mas eu acho que é uma coisa importante, né? Quando a gente pensa na tradução. Agora, tem outras coisas para considerar, né? A comédia antiga, ela é um gênero da poesia, né? E a métrica na comédia antiga, ela é muito variada, né? Embora nas sessões de diálogo vá predominar os trímetros jâmbicos, depois nas partes corais você tem uma variedade enorme de metros, né? Mas eu não trabalhei com metro, fiz uma tradução, né, em prosa, linha a linha, né, mantendo a linha para permitir a localização da passagem em grego para quem assim o desejasse fazer, né, mas é alguma coisa que pode ser levada em consideração, né, pelos tradutores da comédia. E eu tenho também uma situação engraçada, que depois eu fui orientar um pós-doc, né, de um aluno da Bahia, o Edson Reis Meira, que agora é professor da Federal do Maranhão. Né? E ele propôs traduzir a Lisístrata, ele tem uma tradução da Lisístrata, né, para o dialeto do sul da Bahia e dialeto pernambucano. Né? Então, sabe, Ana Maria traduziu os acanenses para o dialeto do Ceará, cearenseis, né? Mas ele, então, fez a Lisístrata assim. Daí eu estava lá num evento que ele estava explicando e ele falou, porque tem as traduções da Lisístrata e tem a tradução da professora Adriana e ela traduziu no registro da norma culta brasileira. E eu achei aquilo muito chocante. Ninguém nunca me falou que eu falava dialeto, que eu estava nesse registro. E é óbvio, porque o padrão a gente simplesmente não se toca, né? Que a gente está falando dentro do padrão elevado brasileiro. E ele e Ana Maria propondo outros sotaques, né? Que, lógico, vai muito além do sotaque que eles estão fazendo, para esses personagens, e uma apropriação, né, dos personagens para um universo que é o universo regional brasileiro, né? E a ideia dele era depois fazer a encenação lá, né? No sul da Bahia, e o pessoal ia reagir, né? Então, eu achei isso muito curioso também, né? Porque a gente não se enxerga muito nessas questões, né?
que a tradução coloca, né? Que de repente você vê assim, né? O Brasil é muito grande, é muito rico, e você tem essas... E é por isso que eu falo, né? Quanto mais traduções a gente tem, melhor é, né? Mais rico fica esse diálogo, né? Então é bem bacana isso. Sim, muito bom. Essa norma culta é só mais um dialeto dentre tantos outros. Maravilhoso. Sim, é bem bacana. Que bom, Adriane, adorei te ouvir. Muito boa essa conversa. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. O Ciclo Lisístrata foi pensado especialmente para a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas e fazem parte dele 3 conversas, 3 entrevistas, além da Adriane Duarte, da USP, que foi entrevistada hoje. Também entrevistei a professora Maria de Fátima Souza e Silva, da Universidade de Coimbra, e a professora Ana Maria Pompeu, da Universidade Federal do Ceará. Obrigada.